Sol escaldante durante metade do ano, durante a outra metade, um mundo gelado. A Mongólia é uma região de extremos. Com um clima tão hostil, a riqueza da sua vida selvagem é surpreendente. Ao longo dos tempos, humanos e animais aprenderam a lidar com as condições adversas. Nesta região, a vida e a morte andam de braço dado. Caçadores e presas arranjaram magníficas estratégias de sobrevivência. Uma vida selvagem fascinante que habita um meio hostil e paisagens estonteantes. Esta é a Mongólia selvagem. A Mongólia fica no centro do continente asiático, encaixada entre dois mundos, as planícies geladas da Sibéria e o quente e árido deserto de Gobi. Entre esses dois extremos, a diversidade da Mongólia é grande. O norte do país é atravessado por poderosos rios a caminho do lago Baikal e do mar do Japão. A sul, o deserto de Gobi. Enormes dunas dominam a paisagem. Sob o eterno céu azul do leste da Mongólia, as planícies parecem estender-se até ao infinito. E no noroeste, os cumes dos montes Altai erguem-se a uma altitude superior a 4.000 metros. Os habitantes locais chamam esses picos Montanhas de Ouro. O inverno ainda não trouxe a neve gelada. Aqui são comuns temperaturas de 40 graus abaixo de zero e os ventos violentos são quase permanentes. Desafiando os elementos, os caçadores percorrem estas montanhas sempre seguidos pelos olhos atentos dos muflões. Mas estes carneiros selvagens nada têm a temer. Estes homens são falcoeiros cazaques que caçam com águias reais. E não é eles que procuram. Há séculos que aqui vêm, em pleno inverno, em busca de peles. As águias que treinaram para a caça têm uma envergadura de asas superior a 2 metros. São as maiores águias do mundo. As fêmeas podem pesar até 7 quilos. São capazes de esmagar o crânio de um gato bravo, de uma raposa ou mesmo de um lobo. Uma águia real não ataca um muflão adulto saudável. No entanto, por precaução, a manada afasta-se. Depois da águia avistar a sua presa, ataca a uma velocidade superior a 300 km/h. Desta vez não é uma raposa, mas uma lebre morta.
Estas presas inofensivas são exceção à regra. Os lobos, em particular, resistem à investida. Os falcoeiros recompensam as suas aves pelo perigoso serviço. Volvidos 7 ou 8 anos, cerca de metade do seu tempo de vida, as águias são libertadas. A partir desse dia, ficam por sua conta. No fundo do vale, no sotavento da cadeia montanhosa, vagueia uma manada de veados. O cervo elafo asiático são talvez os maiores veados do mundo. Há cerca de 120 anos, os antepassados destes animais atravessaram a língua de terra que, na altura, ligava o Alasca à Sibéria. Hoje, o seu parente americano é o veado canadiano, ou o wapiti. Os jovens machos põem-se constantemente à prova. As lutas graves só acontecem no período do cio, entre os machos adultos dominantes e os jovens que os desafiam. Nesta altura do ano, reina a paz entre a manada. Os bosques que envolvem os montes Altai albergam um dos animais mais estranhos da Mongólia. É um parente afastado do cervo asiático e coabita com ele em harmonia. O animal parece um corso, com as patas dianteiras demasiado curtas. Como a lebre, dorme numa toca subterrânea. Quando assustado, foge, saltando como um canguru. É um alce almiscareiro que vagueia pelas florestas. Durante milénios, foi caçado devido ao almíscar, uma secreção das glândulas sexuais utilizada no fabrico de perfumes. Os machos podem ser reconhecidos pelos seus chifres, que chegam a atingir 7 centímetros de comprimento. Nos combates entre rivais durante o cio, estas armas podem provocar ferimentos profundos. O alce almiscareiro não usa os seus chifres para se defender dos predadores. Prefere fugir ao mínimo sinal de perigo. Enquanto o alce almiscareiro procura a segurança dos bosques, o cervo asiático procura os últimos refúgios do crepúsculo de inverno. A Mongólia é o país com menor densidade populacional do mundo. Uma área 12 vezes maior que a da Inglaterra tem apenas 2.600.000 habitantes. Ou seja, 12avos da população inglesa, que partilham o território com cerca de 25 milhões de cabeças de gado. Aqui, perto da fronteira com a China e com a Rússia, o ritmo da vida nómada é totalmente definido pelas estações do ano e pelo clima. 4 a 6 vezes por ano os pastores desmontam as suas gers e mudam-se para novos pastos. Encontrar água não é problema para os animais. Saciam a sede com a neve. Mas o homem precisa de a retirar dos rios gelados. Até meados do século XVIII, as manadas de Yanks selvagens pontilhavam os montes Altai. Mas devido à sua deliciosa carne, foram caçados até à extinção. Foi aqui que os membros da maior minoria étnica da Mongólia, os cazaques, montaram os seus acampamentos de inverno.
Aqui em cima, a vida é austera. Para cozinhar, o gelo tem de ser transportado do rio. Nestas regiões desprovidas de árvores, o combustível principal são os excrementos secos dos iaques e das vacas. Estes nómadas são conhecidos pela sua hospitalidade. Partilham o pouco que têm com os convidados, quer sejam familiares e amigos ou meros estranhos. Chá salgado com leite e manteiga de iaque são servidos com uma refeição generosa. Nestas condições climatéricas tão adversas, a solidariedade humana é essencial à sobrevivência. Poucos forasteiros chegam a estas regiões remotas da Mongólia durante os meses de inverno. As estradas estão muitas vezes cortadas durante dias a fio. Os nómadas vivem da carne das suas manadas e de produtos lácteos que armazenaram durante o verão. Nas longas noites, quando as tempestades fazem estremecer os acampamentos, há muito tempo para tecer. Estes têxteis coloridos são muito populares na Mongólia. Durante milénios, humanos e animais selvagens partilharam a região. Talvez o animal mais conhecido da fauna mongol seja o cavalo de Przewalski, ou Taki, o cavalo selvagem. As últimas manadas selvagens foram dizimadas na década de 60. Mas agora mais de 300 Takis habitam as estepes da Ásia Central. As pegas gostam de se empoleirar neles, usando-os como torres de vigia. 14 Takis haviam sobrevivido nos jardins zoológicos europeus. E embora várias gerações destes animais tivessem vivido em climas muito mais amenos, os Takis voltaram a adaptar-se às condições adversas da Mongólia. Tal como as gazelas e os burros selvagens nas imediações, parecem saber exatamente onde encontrar água e até onde conseguir bons pastos em pleno inverno. A primavera chegou. Violentas tempestades fustigam as planícies. A região é literalmente varrida a jatos de areia. Os arbustos apenas se mantêm nos cantos protegidos do vento. A tempestade açoita amendoeiras silvestres e zimbros, arbustos que oferecem proteção a flores, como a anémona. Muitas são as vítimas do rigoroso inverno. As pegas e outros necrófagos ocupam-se a limpar os restos que encontram. Quando os abutres quebra-ossos chegam, até os ossos dos Takis em breve desaparecem. Os outros cavalos selvagens ultrapassaram bem o inverno. Agora, no início de junho, a manada está prestes a aumentar. Os Takis podem ser os animais mais visíveis das estepes, mas os verdadeiros senhores das planícies são as marmotas. Escavando túneis, libertam a terra. As suas tocas abandonadas oferecem abrigo a outros animais.
Alimentam raposas e aves de rapina. Mas há uma ameaça. O fato e o comportamento do caçador de marmotas podem parecer estranhos, mas para as marmotas é irresistível. Uma vez que a pele de marmota tem tido boa saída no mercado, regiões inteiras têm sido dizimadas. Mais a sul, começa o deserto de Gobi. Enormes dunas erguem-se sobre as planícies. Conduzida por um vento de noroeste constante, os cúmulos de areia chegam a atingir mais de 200 metros de altura. A areia sob os cascos dos camelos provém de rios e lagos que há muito secaram. Estas são as lendárias areias cantantes. Os habitantes locais contam histórias de espíritos de areia que vagueiam pelo deserto em busca de almas perdidas. As areias cantantes existem de facto, mas o sinistro som não é produzido por fantasmas. São as massas de areia a deslizar duna abaixo que parecem vozes. O som é forte e penetrante. Parece assustar o pequeno agamídeo. O Phrynocephalus neidensis não é o único animal neste deserto aparentemente sem vida. O grilo mordisca a plantinha solitária que se enraizou na areia. Mas, de repente, parte em busca de uma refeição mais tentadora. O vento é a força que dá a forma ao deserto. Dia após dia, a região ganha novo semblante. Mas também no sopé de uma enorme duna, a areia se move. Só que não é o vento que a agita. Esta é a fonte de um rio do deserto, alimentado por inúmeras nascentes semelhantes. O regato depressa se torna um pequeno rio, percorrendo a base das dunas ao longo de alguns quilómetros, e transforma a zona num pequeno oásis. Mas eis que pouco depois volta a desaparecer nas areias. Os nómadas vêm aqui para dar de beber ao gado e para se alimentarem. Em épocas de fome, este rio é a única fonte de água num raio de quilómetros. E nessas alturas, animais como gazelas e burros selvagens ultrapassam o seu medo do homem e aproximam-se para partilhar a escassa vegetação com os camelos. Na orla do oásis há uma planta que oferece alimento durante todo o ano: o saxaú.
As suas longas raízes procuram água nas profundezas do subsolo. E as suas folhas são tão pequenas que pouca água perde por evaporação. No sopé das dunas é frequente encontrarmos florestas de saxaulo, ideais para os nómadas usarem como lenha. Encoberto por estes arbustos, o agamídeo procura alimento. Ao contrário dos agamídeos herbívoros, estes pequenos répteis especializaram-se em insetos. Hoje, há formigas na ementa. Mas as formigas dão luta. O Gobi não é um deserto de areia puro. Aliás, é precisamente o contrário. Apenas 3% da região são cobertos por dunas. A restante área é uma monótona e árida estepe. Estes semidesertos, igualmente quentes, são habitados por pseudoburros asiáticos, ou dziguetais. Nos últimos anos, o seu número diminuiu. Os nómadas veem-nos como concorrência no que respeita à alimentação do seu gado, pelo que os caçam. Matá-los é fácil. Basta esperar num ponto com água onde, inevitavelmente, vêm beber. Todos os outros membros asiáticos da família asinina já foram drasticamente dizimados. E também os dziguetai enfrentam um futuro incerto. A leste do Gobi, as planícies mais vastas do mundo albergam a gazela da Mongólia, o Zeren. Estas são as últimas manadas da região. Antigamente, milhares percorriam a estepe no inverno. Mas também elas foram vistas como concorrência ao gado. E além disso, a sua carne é tenra e saborosa. Os céus são salpicados por gaviões e águias das estepes em busca de pequenos roedores. Só que nestas planícies não há árvores à vista, nem sequer uma elevação onde possam construir os seus ninhos. Sempre que os pais deixam a cria e vão caçar, esta fica desprotegida. Na primavera, os groos, que passaram o inverno em terras do sul, regressam às planícies. Os habitantes locais dizem que estes elegantes groos pequenos passam toda a vida com um só parceiro. Com o desaparecimento das gazelas, os lobos e as raposas também já se tornaram raros. Mas alguns predadores continuam por cá. No chão, bem escondido nas ervas, aguarda um caçador particularmente eficiente. Uma tarântula,
que está alerta para o mínimo movimento nas redondezas. Um grilo chamou a atenção da tarântula. A aranha deixa que o grilo ganhe algum avanço. Depois, com uma agilidade surpreendente, salta sobre a vítima. O seu veneno mata de imediato o grilo. Num ser humano, o efeito é comparável ao de uma mordidela de vespa. De volta ao sul, na região montanhosa da Mongólia, fica Yolin Am, o Val dos Abutres. Estas são as maiores aves da Ásia, os abutres quebra-ossos. Com uma envergadura de asas de 3 metros, o quebra-ossos domina os céus. Estes abutres têm um hábito curioso. Banham-se em terra rica em óxido de ferro para assim tingirem de vermelho as suas penas brancas. A razão pela qual estas aves tingem o pescoço, o peito e a cauda tem gerado inúmeros debates entre os ornitólogos. As teorias vão desde a regulação da temperatura do corpo ao combate aos parasitas, passando pela possibilidade de as fêmeas acharem mais atraentes os machos que tingem as penas. Depois de seca a tintura, as aves regressam ao ninho. Nesse mesmo instante, numa encosta soalheira, os gerbilos da Mongólia procuram alimento. Os gerbilos são caçadores de alta velocidade em busca de insetos, sementes, raízes e folhas verdes. Toda a água de que necessitam é ingerida na sua alimentação. E nesta altura do ano também juntam comida e material isolante para se prepararem para o longo inverno da Mongólia. Os gerbilos têm muitos inimigos naturais, pelo que é frequente vê-los parar, escutar e erguerem-se nas patas traseiras para assim perscrutarem o horizonte. Os abutres quebra-ossos são exclusivamente necrófagos, mas os gerbilos não correm riscos e reagem a quaisquer sombras que se movam. Com as penas recém-tingidas, o macho visita a parceira. A fêmea parece devidamente impressionada. E depois parte em busca de carcaças. Geralmente os quebra-ossos são os últimos a chegar. É o esqueleto que procuram. Para outros, os ossos podem ser restos, mas para quem consegue digeri-los, eles contêm muitas proteínas, gorduras e minerais, o suficiente para manter um enorme quebra-ossos de boa saúde. O estômago destes abutres produz grandes quantidades de ácido hidroclórico,
permitindo-lhes dissolver até um taqui, ou um cabrito montês. Na orla do deserto de Gobi, há séculos que o estilo de vida dos nómadas se mantém quase inalterado. As suas gers, tendas de feltro circulares, oferecem sombra no verão, algo precioso nestas planícies sem árvores. No inverno proporcionam abrigo contra os ventos gelados. Toda a riqueza de uma família nómada é investida no gado. Só as cabras, as ovelhas, os cavalos e os camelos são capazes de viver nos pobres pastos deste semideserto. Uma vez por ano, os pastores escovam as suas cabras cachemira para produzirem a valiosa lã. É o único produto que uma família nómada pode vender ou trocar. As cabras são ordenhadas diariamente. O seu leite é usado para o popular chá com leite. No verão, o leite abunda. Na estação fria, os nómadas alimentam-se de produtos lácteos como queijo e iogurte. As ovelhas são para uso da família. Para se alimentarem, apenas matam animais adultos, nunca os cordeiros. Os mongóis são conhecidos pelo seu amor aos cavalos, mas o seu bem mais precioso são os camelos. Os camelos costumavam transportar todos os pertences de uma família de pasto em pasto. E uma vez montado o acampamento, os camelos são deixados a pastar em liberdade. Nos últimos anos, a população animal da Mongólia aumentou. É estranho ver um aparelho da Air Mongolia aterrar no meio do nada. Mas o avião transporta uma carga valiosa. Os caixotes contêm taquis, os cavalos selvagens da Mongólia. Entretanto, os últimos 14 espécimes que haviam sobrevivido em jardins zoológicos europeus multiplicaram-se, prefazendo um total de cerca de 1.400 animais. Há 15 anos que são aqui libertados taquis regularmente. Agora, só no Gobi, voltam a habitar mais de 150 cavalos selvagens. Além do clima adverso, a necessidade de encontrar alimento exige grande adaptação por parte destes animais. No entanto, depressa se ambientam e movem-se naturalmente neste seu antigo habitat. Para os nómadas, a chegada dos taquis é motivo para celebrar. E fazem-no com um churrasco mongol, cabra assada na sua própria pele. Esta é uma receita interessante. Pega-se numa cabra adulta, corta-se a carne e as miudezas, aquece-se uma pilha de pedras no lume e colocam-se as pedras quentes e as carnes cortadas dentro da pele. Quando tudo o que foi tirado do interior da cabra volta a entrar,
Fecha-se a pele do animal com um arame. Depois pega-se num maçarico e retira-se cuidadosamente o pelo da cabra. A pele do animal funciona como uma panela de pressão. Após cerca de meia hora, o churrasco mongol está pronto a servir. Antes da refeição, os participantes têm de passar repetidas vezes as pedras de uma mão para a outra. Segundo os nómadas, dá sorte. Depois é hora de comer. Com a refeição é servido airak, leite de égua fermentado. Esta bebida alcoólica sabe a leite azedo e tem um efeito incrivelmente revigorante. É um autêntico petisco para todos. Para completar o banquete, o chefe de família oferece vodka. Junto ao rio, as ovelhas e as cabras domésticas misturam-se com animais selvagens particularmente afáveis, os esquilos suslik. O assobio penetrante dos suslik alerta para tudo o que pareça suspeito. E uma águia das estepes é algo muito suspeito. Uma colónia de susliks pode construir uma autêntica cidade subterrânea. Os seus túneis têm várias utilizações. Este, a alguma distância da toca, é uma espécie de abrigo imediato em caso de perigo. Aqui, um suslik pode esperar até o céu voltar a ficar limpo. As tocas em si são mais profundas e muito mais espaçosas. Aqui é onde nascem as crias e a família hiberna. Em primeiro lugar, o macho inspeciona cuidadosamente o túnel, mas depois toda a sua atenção é depositada na fêmea. Dentro de cerca de um mês, o casal terá uma ninhada. As andorinhas das barreiras estão atrasadas. Só agora começaram a escavar novos túneis para os ninhos nas margens íngremes do rio. A andorinha das barreiras só tem algumas semanas de verão para criar a prole. No outono, as crias têm de estar prontas para seguir os pais na longa viagem até a África. Além do deserto, das estepes e das montanhas, a Mongólia tem outras paisagens fascinantes, como é o caso dos vales dos rios, a norte.
Aqui, muitos rios pequenos formam rios maiores que acabam por desaguar no lago Baikal ou no mar do Japão. As águas cristalinas dos cumes das montanhas são terreno de caça para o maior parente do salmão e da truta, o taimen. Uma umbla e vários lennox, também parentes da truta, foram atraídos pelo comportamento óbvio do taimen. É uma fêmea prestes a escavar uma concavidade no areião, onde porá os seus ovos. Um macho aproxima-se, um peixe enorme. Os taimen podem atingir 1,5 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. De forma voraz, umblas e lennox devoram os ovos do taimen. De certa forma, faz-se justiça. Agora os lennox podem comer os ovos de taimen, mas em breve eles próprios serão comidos por este enorme peixe. Para os mongóis, a água sempre foi algo sagrado. Agora, em tempos de prosperidade económica, o desafio é preservar este habitat único para o futuro. Mais a norte, perto da fronteira com a Sibéria, a paisagem lembra mais os Alpes do que a Ásia Central. Esparsas florestas de coníferas misturam-se com zonas de bétulas que se transformam em bosques de densa folhagem nas partes mais baixas. Também a fauna é parecida com a europeia. Os javalis podem ser mais pequenos do que os seus parentes europeus, mas também eles são irresistivelmente atraídos pelas poças e charcos de lama. O pescoço curto do javali não lhe permite usar os dentes para cuidar do pelo. As camadas de lama e argila ajudam a afastar os parasitas e a proteger a pele dos mosquitos. Sob o olhar atento de um chasco, os javalis retiram-se para a floresta. E do norte densamente arborizado, voltamos às estepes, o coração da Mongólia. Aos primeiros raios de sol, um rebanho de jovens carneiros selvagens dirige-se para novos pastos. 1 ou 2 animais perscrutam permanentemente o horizonte, buscando sinais de perigo, para que os outros possam pastar em segurança. O mínimo distúrbio alerta-os.
Os carneiros selvagens são extremamente esquivos, porque os lobos e os leopardos das neves não são os seus únicos inimigos. Muitos animais são mortos por caçadores furtivos. Mortos por lobos ou por caçadores, as suas carcaças são limpas pelo abutre negro. Durante muito tempo acreditou-se que os recursos naturais do planeta, sob o eterno céu azul, eram inesgotáveis. Nos últimos anos, criou-se a consciência de que a má utilização dos recursos deixará terríveis cicatrizes, mesmo numa região tão vasta como a Mongólia. Cada vez mais mongóis exigem um estilo de vida mais harmonioso com a natureza. Não um regresso ao passado, mas um respeito contínuo pela natureza, algo que os nómadas praticam há séculos. As comemorações em conjunto fazem parte da tradição nómada. O principal evento social do ano é o Naadam, a competição dos homens em 3 partes. Vêm de todos os lados para a celebração que se inicia com o tradicional campeonato de luta livre. As regras do Naadam refletem o caráter duro e limitado da região. Para os combates não há limite de tempo ou espaço. O primeiro a tocar no chão com qualquer parte do corpo, exceto os pés, perde. Para este país de cavaleiros, a competição hípica marca o clímax dos festejos. Os cavalos são montados por crianças dos 6 aos 12 anos. As crianças têm de percorrer mais de 25 quilómetros no deserto, sob um sol escaldante, e voltar ao ponto de partida, onde o público os espera em suspense. Por fim, chegam a galopar a toda a velocidade. Pouco depois do início da corrida, os cerca de 120 cavalos, desconhece-se o número exato, dispersam-se e nem todos os que partem chegarão à meta. Entre o público, a tensão aumenta. Quase todas as famílias têm um cavalo na corrida e as crianças treinaram durante meses para esta ocasião. Ao fim da tarde, entregam-se os prémios. O vencedor recebe um televisor. Povos a viver como viviam há séculos, paisagens acidentadas e cheias de contrastes. Esta é a Mongólia selvagem. Pim Pam Pum, produção audiovisual.